Vai. Ok. Vou deixar aqui desse cantinho. Não consigo minimizar aqui, mas vamos lá. Está dando para enxergar aí, né, irmãos? Vamos que vamos, então. Bom, nós chegamos, então, hoje ao encerramento da nossa ED online, esse curso da Reforma. Por que a Reforma ainda é importante? Então, hoje nós encerramos a nossa escola discipuladora e voltaremos, se Deus permitir, no dia 9 de janeiro. Dia 9 de janeiro, não dia 2, tá, irmãos? Dia 2 é domingo também, mas nesse dia 2 nós só teremos o culto das 19 horas com a Santa Ceia. Por ocasião aí das festividades de virada, de Réveillon e tal, o conselho entendeu que a gente precisa fazer o culto das 19. Então não teremos a escola discipuladora. No dia 9, então, nós começamos esse maravilhoso curso. Meu Senhor, minha alma, minha vida. Um curso desenhado, elaborado, para a gente começar o ano de 2022 na presença do Senhor, colocando em ordem o nosso coração diante do Senhor. Então, o tema, o assunto, na verdade, o assunto desse curso é espiritualidade cristã. A gente sempre se preocupa, na escola discipuladora, de oferecer, no mês de janeiro, temas de cursos voltados para a espiritualidade. Leitura da Bíblia, oração, olhar para dentro da gente. E esses dois cursos, irmãos, estão imperdíveis. Nós teremos curso, então, nessa sala 11 e na sala 12. Os cursos serão presenciais apenas. Viu, pessoal do online? Apenas presencial, tá? Esses dois cursos de férias serão ministrados apenas no modelo presencial. Mas dois cursos, irmãos, maravilhosos, maravilhosos. Dá vontade de fazer os dois. Se a gente pudesse se repartir, não dá, né? Metade da gente ficar na 11, metade ficar na 12 seria maravilhoso, mas não dá. Mas são dois cursos maravilhosos. Olha só o título, só para dar um gostinho aqui para vocês. Põe a ordem no seu mundo interior. Olha que tema. A ideia desse curso é organizar dentro da gente. Não só fora da gente, mas dentro da alma. Nós precisamos de ordem aqui dentro, para poder colocar as coisas, a casa, o trabalho, a família em ordem. A gente precisa ter ordem aqui dentro. Esse livro é um clássico, e os livros serão vendidos, viu? Nós estamos acionando já o pessoal da livraria da nossa igreja, adquirimos alguns exemplares para você comprar o seu livro e acompanhar o curso lendo o livro durante a semana. Imperdível. Põe a ordem no seu mundo interior. E o segundo curso, aqui na sala 12, Vivendo no Ritmo da Graça. Outro livro maravilhoso, do Andrew Murray. Maravilhoso, maravilhoso. Você precisa ter. Você precisa ter. Então, se não der para fazer não vai dar para fazer os dois cursos. Então, faça um curso e compre o outro livro. Ou compre os dois livros. Põe a ordem no seu mundo interior. Eu me esqueci o autor. É um nome, eu não estou lembrado agora, mas é um clássico, é um livro muito antigo, mas é muito bom. Editora Betânia. E esse Vivendo no Ritmo da Graça, editora Fiel. Maravilhosos os dois cursos, imperdíveis, hein, irmãos? Dois cursos imperdíveis. Então anota aí, dia 9 de janeiro a gente está junto nessa empreitada aí, se Deus permitir. Bom, nosso tema hoje para encerrar esse curso da Reforma é essa pergunta aqui, ó. Que diferença Deus faz na segunda-feira de manhã? Eu achei o máximo essa pergunta. Fiz questão. Esse aqui é um capítulo desse livro que a gente está acompanhando, né? O livro que a gente está acompanhando tem o mesmo título do nosso curso, Porque a Reforma ainda é importante. E dentro desse livro, um capítulo é esse. E eu fiz questão de selecionar e encerrar o nosso curso com esse capítulo por causa dessa pergunta. Que diferença Deus faz na segunda-feira de manhã? Quando você lê e ouve essa pergunta, o que vem na sua mente, irmão? Trabalho.
Poderíamos traduzir assim, Natal, irmão Natal? Natal está chegando, mas o Natal, nosso irmão Natal está aqui conosco. Desculpe a brincadeira, Natal. Eu que tenho Natal o ano todo. A Adriana está dizendo aqui, ó, no presencial, que ela tem o Natal o ano todo, porque ela é esposa do Natal, nosso irmão Natal, que serão recebidos como membros da nossa igreja agora, se Deus permitir, no dia 19, né? Passaram pela entrevista do conselho, quinta-feira, foi maravilhoso. Ô Natal, poderíamos então dizer que diferença Deus faz no trabalho? Isso é uma pergunta. É um sinônimo dessa pergunta. Que diferença Deus faz no nosso dia a dia? Na segunda-feira de manhã. Porque veja, hoje é domingo, a gente está aqui junto com os irmãos, assistindo essa aula gostosa, depois a gente vai celebrar o culto, né? Celebrar com os irmãos no culto, a gente sai cheio, revigorado, não é? A gente sai cheio de Deus. Mas quando o despertador toca amanhã, 6 horas da manhã, que desafio, não é, irmãos? Que desafio. Os nossos irmãos vão para o trabalho, nossas irmãs também vão para o trabalho, algumas não trabalham fora de casa, num serviço, né, registrado, com 13º, né, com convênio médico, mas trabalham muito mais em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. É trabalho ou não? Ou cuidar da casa é uma coisa assim que não tem tanta importância? É a melhor parte, não é, minha irmã? Felizes são as irmãs que podem e que escolheram se dedicar também a esse ministério, de cuidar do lar, das coisas da casa, da arrumação da casa e, principalmente, cuidar do esposo e cuidar dos filhos. É um privilégio. Isso é uma missão, isso é uma vocação. Interessante essa aula de hoje, porque foram os reformadores, irmãos, que trouxeram essa, que resgataram essa verdade. A verdade de que todo trabalho, toda atividade social, dentro da igreja, fora da igreja, dentro do lar e fora do lar, toda atividade é feita para a glória de Deus. Antes não era assim. Antes da reforma protestante, não era assim. Antes da reforma, a igreja tinha se perdido tanto, teologicamente, e o povo estava tão perdido que o que tinha valor aos olhos de Deus era só o serviço na igreja. E quem é que servia na igreja antes da reforma protestante? Os clérigos, os sacerdotes, os chamados, então, padres, as freiras, nos conventos, os monastérios, mas tudo recluso, tudo limitado a um lugar, a um dia na semana, o domingo. O domingo era o dia da celebração, o domingo era o dia da missa, o dia do culto, o dia da adoração. E quem é que fazia o trabalho? Era o sacerdote. Então, veja, você tinha um dia, você tinha um lugar, era na igreja, era no templo, só no templo, porque a adoração acontecia, por um grupo específico de pessoas, num dia específico da semana. Foi a reforma protestante. Martinho Lutero, viu? O João Calvino agradece muito a Martinho Lutero. Os dois tiveram o privilégio de se encontrarem, né, na história, bateram um bom papo, um influenciou o outro, um abençoou o outro, e o João Calvino diz nos seus escritos que essa visão de que do sacerdócio universal de todos os crentes foi alargada pela conversa, pelo contato com Martinho Lutero. Deus usou Martinho Lutero para resgatar essa doutrina maravilhosa, a doutrina de que todo crente é um sacerdote. Agora, o Martinho Lutero inventou isso, irmãos? Será que isso saiu da mente do Martinho Lutero? Ninguém tinha pensado isso antes e mais profundamente ainda, a palavra de Deus nunca disse isso? Será que não está na Bíblia isso? É claro que está.
É claro que está. Vou citar um texto aqui que eu considero clássico para a doutrina do sacerdócio universal de todo crente. 1 Pedro, capítulo 2. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, que Deus salvou, tirou das trevas, colocou na sua maravilhosa luz, para que vocês sejam sacerdócio no mundo, sacerdotes no mundo. Então é Pedro quem nos ensina essa verdade. Mas o Pedro também não tirou da cabeça dele. Ele aprendeu isso com o Senhor Jesus. Ele foi alvo disso, ele foi escolhido por Jesus, tirado, selecionado, chamado para ser um seguidor de Jesus num primeiro momento. Eu gosto muito do texto de Lucas, se não me falha a memória, quando Jesus, ou é Marcos, acho que é Marcos, que Jesus chama os discípulos para estar com ele. Acho isso bonito demais, profundo demais. O primeiro chamado de Deus para a nossa vida é para a gente estar com ele, para estar na presença dele. E depois, com o tempo, ele nos dá uma tarefa, ele nos dá uma missão, que é o nosso trabalho, que é você dona de casa, que é você contador, que é você professor, que sou eu, pastor. Isso é meu trabalho. Sou chamado para pregar o evangelho, para cuidar de pessoas, para ouvir pessoas, para aconselhar pessoas. Esse é o meu chamado, é o meu trabalho. Mas o meu chamado é para estar na presença do Senhor, para estar com Ele. Então, para a gente não delongar muito, não avançar muito, não fazer uma digressão tão grande, que diferença Deus faz na nossa vida, na segunda-feira de manhã? Toda a diferença. Deus faz toda a diferença. Se você está na presença do Senhor, se você está em comunhão com o Senhor, tudo que você faz, seja aos domingos, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, tudo é para a glória dele. Mas lembre-se disso, o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas é para estarmos com ele. Deixa eu contar para vocês uma história. Isso é tão forte. Isso é tão forte. Em Gênesis capítulo 4. Se você tem Bíblia, eu estou vendo vários irmãos e irmãs com Bíblia. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Eu quero recomendar que hoje você tire um tempo para ler Gênesis 4. São poucos versículos. E eu quero que você, a gente vai acompanhar, eu quero contar rapidamente essa história, mas eu quero que você hoje tire um tempo para ler e meditar em Gênesis 4. Gênesis 4 começa com essa história do Caim e do Abel. Vocês lembram da história? Rapidamente, como é que era a história, Adriana? Eva concebeu, deu a luz a Caim, né? Isso. Depois Abel, seus irmãos. Então, Caim era o primogênito, depois o segundo filho, Abel. E aí depois eles cresceram, e lá na frente, houve esse chamado da presença, mas a presença não é igual para cada um. Exatamente. Caim era uma forma e Abel era outra. Exatamente. E a palavra fala que o Senhor se agradava dela, né? Exatamente. E aí começou a diferença. Exatamente. Os dois buscaram servir a Deus, a seu modo, conforme eles entenderam. O Abel, como era pastor de ovelhas, ofereceu um sacrifício de uma ovelha, de um cordeiro para Deus. Isso envolvia sangue. Ele matou, imolou e ofereceu o melhor. Pegou a melhor ovelha, o melhor cordeiro do seu rebanho e ofereceu ao Senhor. Quem é que ensinou Abel a fazer isso? Quem é que disse para o Abel que tinha que ser assim? Tinha que pegar uma ovelha, matar a ovelha, pegar o sangue da ovelha, aspergir numa espécie de altar e queimar a gordura e a carne daquela ovelha. Quem é que ensinou Abel
a fazer assim? De onde ele tirou isso? Da cabeça dele? Muito provavelmente, o texto bíblico não diz, nem em Gênesis 1, nem em Gênesis 2, mas em Gênesis 3 tem uma pista. Tem uma pista muito interessante. Pista do jeito didático, tá? Porque, na verdade, essa é a revelação. O próprio Deus ensina o jeito certo de adorá-lo. Lembra lá que quando a Eva e o Adão pecaram, eles correram e sentiram vergonha um do outro porque estavam nus. Lembra disso? Abriu os olhos deles e eles perceberam. Não é que eles perceberam visualmente. É que aquilo começou a incomodar o coração deles. Eles já não tinham mais intimidade entre os dois. Eles começaram a ter vergonha um do outro. Isso é o pecado. Isso é o primeiro sinal do pecado. Vergonha de Deus e vergonha um do outro. O que eles fizeram? Foram lá, pegaram folhas de figueiras e fizeram 2 tangas, uma para cada um. E aquilo era uma vestidura inadequada. Aquilo ia apodrecendo, eles sempre precisavam ir renovando aquilo. O que Deus fez para resolver esse problema? Deus imolou um cordeiro. Deus matou um cordeiro e fez vestiduras adequadas para Adão e para Eva. Então Deus deu a pista. Olha, esse é o caminho. Um milagre, uma revelação. A Eva guardou isso no coração. Deve ter ensinado os dois. Não posso crer que ela disse isso só para o Abel. E não disse isso para o Caim. Então o Abel entendeu isso. Deus se agrada. Porque esse sacrifício já era o tipo de Cristo. Já apontava para Cristo. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha só como a gente tem o Evangelho. Já nas primeiras palavras da Bíblia. Nos primeiros capítulos da Bíblia, a gente já tem o Evangelho, gente. A segunda foi Deus fazendo, Adriana, exatamente isso. O Abel pegou isso. Então ele adorou a Deus da forma correta. O Caim não entendeu isso muito bem. E diz o texto que Deus não gostou, não apenas da oferta dele, que foi, ele era agricultor. Então ele pegou da agricultura, ele ofereceu ali hortaliças, frutas para Deus. E diz o texto que Deus não se agradou nem da oferta e nem de Caim. Hebreus ensina isso. Hebreus é claro ao interpretar esse texto de Gênesis. Porque às vezes as pessoas dizem o seguinte, eu já ouvi gente dizendo assim, Abel deu a melhor ovelha e o Caim deu o refúgio, deu tomate podre. Sabe, deu erva, deu alface queimada. Sabe, deu pior. Não. O texto não diz isso. Que ele deu o pior. Deus não se agradou da oferta, significa do modo. O que ele deveria ter falado? Irmão, troca comigo uma ovelha, me dá uma ovelha do seu rebanho, a segunda melhor, porque a primeira melhor você vai oferecer em seu nome. Me dá a segunda melhor aí, eu troco com você aqui, ó. Porque esse é o jeito que agrada a Deus. E eu quero agradar a Deus desse jeito aí. Você tem razão, é como a nossa mãe disse. É como a nossa mãe nos ensinou. Esse é o jeito certo de adorar a Deus. Eu quero caminhar desse jeito aí. É isso que ele deveria ter feito. Mas não, ele foi teimoso. Ele quis adorar a Deus do jeito dele. E Deus não se agradou com alguma coisa que estava ali. O que será que estava no coração do Caim que não agradou a Deus, irmãos? Que Hebreus diz que Deus não se agradou dele e da oferta. Era essa inveja. Era o ciúme do irmão. Era esse espírito de rebelião. De não se adequar do jeito certo de adorar a Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente querer adorar a Deus do jeito que a gente acha que é melhor. Cuidado com isso. O que aconteceu? A história continua dizendo que Deus aceitou o Abel. E não o Caim. E o Caim ficou profundamente triste, diz o texto. Deus então foi ao encontro de Caim. Olha como Deus é maravilhoso. Deus não deixa as pessoas assim. Deus deu oportunidade, deu várias. Não foi uma só. A Eva, a mãe ensinou o caminho, ele se rebelou, ficou triste.
O Deus vai lá, com a sua voz, com a sua palavra, tentar levantar esse moço. Por que você está triste? Não fica assim, não deixa esse desejo dominar você. Esse desejo vai acabar com você, meu filho. Não fica assim. Eu te amo. Apenas se arrependa. Se arrependa e volte à prática das primeiras obras. Lembra de Apocalipse? Apocalipse capítulo 2. Veja onde caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. Copia seu irmão. Ao invés dele se quebrantar e se arrepender, olha a importância do arrependimento. Você pode estar ouvindo aí agora, online, falando assim, mas pastor, essa história não tem nada a ver com a reforma. Irmãos, tem tudo a ver com a reforma, porque o espírito da reforma é arrependimento. A primeira tese que Martinho Lutero cravou na capela da Wittenberg foi essa: toda a vida do cristão é um constante arrependimento. É o arrependimento, essa é a ação que Deus espera. Um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Exatamente, irmão. Você quer que Deus esteja pertinho de você? Você quer que Deus esteja na sua vida? Você quer que Deus esteja presente? Tenha um coração contrito e arrependido constantemente. É isso que agrada a Deus. Deus não fica emocionado com as nossas palmas. Deus não fica emocionado com as nossas mãos levantadas em louvor. Como Ele fica quando o nosso coração está contrito e arrependido diante dEle. Quando as nossas mãos batem no próprio peito dizendo, Senhor, sê propício a mim, pecador. Eu sou um pecador. Me perdoa, Pai. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Eu não vou dar conta de fazer isso sozinho. Eu não dou conta de pastorear o meu lar sozinho. Eu não dou conta de ser um bom profissional sozinho. Essa é a diferença que Deus pode e deseja fazer na nossa vida. Mas o Caim desprezou isso. Consequência, matou seu irmão. De inveja, de ódio, de ressentimento. O primeiro homicídio da Bíblia tem a ver com um homicídio religioso. Interessante isso, né? Foi por causa de Deus. Entre aspas, né? Porque Deus não tem nada a ver com isso, não. Deus não tem nada a ver com esse crime. Deus, ele não matou em nome de Deus e por causa de Deus. Ele matou porque ele estava armazenando ódio, amargura no coração. Porque ele desprezou a palavra do Senhor. Exatamente. Isso tem todo sentido. Depois daquela palavra que Deus dá a ele, ele se volta contra o próprio Deus. E quando a gente se rebela contra Deus, não se quebranta, o fim é esse, é morte. Seja morte concreta, como foi no caso de Caim, ou morte espiritual, que é pior ainda. Mas olha só, ele mata o seu irmão, Deus vem novamente perguntando do irmão, olha que coisa, olha as oportunidades de quebrantamento. E ele, acaso sou eu tutor de meu irmão? Não sei onde ele está. Aí Deus diz para ele, eu sei o que você fez. E o que Deus faz? O texto diz que Deus coloca uma marca nele. Esse texto é maravilhoso, porque Deus não poderia acabar com Caim. Deus não poderia acabar no sentido assim, ele não poderia dar a pena, aplicar ele, Deus, a pena de morte. Ele é Deus. Ele é justo. Ele é juiz. Não tem juiz melhor que Deus. Ele é o justo juiz. Deus poderia aplicar ali, naquele momento, a pena capital. A vingança, mas Deus não é Deus de vingança. Deus é Deus de justiça. Justiça é totalmente diferente de vingança. E os reformadores nos ensinaram isso. O que Deus faz? Deus coloca em Caim uma marca, para que ninguém
ao encontrar-se com ele, ceife a sua vida, para que ninguém vingue a vida dele. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu assisti um filme ontem com a minha esposa, chamado Imperdoável, na Netflix. Vocês precisam assistir esse filme. Imperdoável. Depois manda lá no meu zap o que vocês acharam. O que um pecado, o que um crime pode fazer na vida de uma pessoa? Eu não vou falar mais, porque eu vou dar spoiler aqui, vai ficar ruim para vocês. É o melhor filme que eu já vi na minha vida esse ano. Porque falar assim também é difícil, não vou lembrar de todos os filmes que marcaram. Mas eu fiquei assim, ó, na tela. Quando o filme acabou, as letrinhas começaram a subir, eu olhei para a Márcia, nós dois em lágrimas, e assim, que filme é esse? Que filme é esse? Assistam esse filme e tentem rebater e pensar e meditar acerca dessa marca que Deus coloca em Caim, para que ele não seja vingado, para que ele não seja morto, para que as pessoas, ao encontrar com ele, digam assim, esse aqui, ó, o cara que matou o irmão, foi o covarde que chamou o irmão para uma caçada e foi lá e matou o irmão. Veja, nós estamos nos primórdios da civilização. Nós estamos no começo. Era necessário Deus proteger o Caim. Deus está protegendo. Olha como Deus é amoroso. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus queria estar presente na vida do Caim, mesmo ele sendo um assassino. As oportunidades que Deus nos dá. O que é isso, irmão? Senão Deus gritando, eu quero estar na sua vida. Eu te amo, menino. Eu vou proteger você. O que é que o Caim deveria fazer, irmãos? Se não cair de joelhos diante de Deus em adoração e em arrependimento, Senhor. Obrigado por teu amor. Eu quero andar perto do Senhor a partir de agora. Mas sabe o que a gente encontra em Gênesis capítulo 4, versículo 16? É isso aqui, ó. Retirou-se Caim da presença do Senhor. Isso aqui não tem coisa pior, irmão. Não tem, você vê como é só aqui, ó. Parece que vai parar, mas não para. Vai ficando cada vez pior. Quando você assenta no seu coração esse espírito de rebelião contra Deus, vai ficando cada vez pior. Retirou-se Caim da presença do Senhor. E sabe o que é interessante? O texto continua, capítulo 4 continua. Vem as gerações de Caim. Então ele sai da presença do Senhor. O que significa isso? Ele rompeu com Deus. Eu quero viver do meu jeito. Não dá para caminhar com o Senhor. O Senhor tem critérios que eu não tenho. O Senhor valoriza coisas que eu não valorizo. Olha só. Eu não quero caminhar com o Senhor. Lembra do filho pródigo? Lucas 15. O Caim aqui, ó, é o filho pródigo. Dá-me a parte da minha herança, que eu quero viver a minha vida. Eu vou para outro lado do Éden, eu vou para outro lugar, vou fundar a minha cidade, vou fundar o meu mundo, vou fundar a minha civilização. E é isso que a gente encontra aqui nas gerações. Reparem na leitura que as gerações de Caim são formidáveis do ponto de vista humano. São os pais da agropecuária. Parece que ele agora, pelo menos, ele não, mas as gerações dele veem com bons olhos a agropecuária. E começam a cuidar de gado. São artistas confeccionando instrumentos musicais, confeccionando instrumentos cortantes, espadas, lanças. Isso me acendeu uma coisa na mente. É possível trabalhar e vencer na vida longe de Deus. Olha só o que o Gênesis 4 está dizendo para mim e para você. É possível vencer na vida, ganhar dinheiro, ser próspero,
teu nome lá na placa, Tubal-Caim, o pai daqueles que inventaram os instrumentos. É possível. Existe vida biológica, humana, fora da presença de Deus. Existe. Gênesis 4 está dizendo. Mas o que é que você não vai encontrar nem em Gênesis 4, nem em Gênesis 5, nem em Gênesis 6, 7, 8, até o 50? Você não vai encontrar menção de quanto tempo cada descendente de Caim e Caim viveu. Uau! Você não vai encontrar. Você encontra quanto tempo Adão viveu, você encontra quanto tempo os descendentes de Adão viveram, mas você não encontra quanto tempo Caim e a sua geração viveu. Não é no mínimo curioso? Não é no mínimo curioso? Por quê, pastor? A pergunta é essa agora, né? Por quê, pastor? Porque dias vividos longe da presença do Senhor não são para ser contados. Uau! Deus expressou a graça dele. Sim. O Caim? Na sua responsabilidade humana, ele resistiu. Se você olhar em termos de decreto, de antes da fundação do mundo, de predestinação, vamos falar assim? A resposta é outra. Mas o fato é, você não pode esquecer que além da soberania divina, há uma responsabilidade humana. Você não pode dizer assim, pastor, mas tadinho do Caim. Ele não foi escolhido por Deus, por isso que ele não se arrependeu. Da mesma maneira, você não pode dizer assim, Deus, o Senhor é culpado. Não, Deus deu oportunidades. Então tem uma responsabilidade humana. E o que o Gênesis, veja, o Gênesis não está narrando essa história com a doutrina que a gente aprendeu com Paulo, em Romanos. A revelação ela é progressiva, né? O Gênesis está contando uma história. Nós é que temos que interpretar, à luz de Paulo, interpretar o que está acontecendo aqui. Então, assim, a gente não anula a responsabilidade das pessoas, em momento algum. Elas vão para o inferno, se forem para o inferno, porque resistiram a Deus, porque não se manifestaram. Agora, os que vão para o céu, só vão para o céu, não é porque aceitaram a Deus, é porque foram alcançados pela sua graça. É objetivo assim, não é simples, não é fácil de entender, mas é objetivo assim. É pela graça que nós somos salvos, somente pela graça, e está mais do que provado. Graça essa que não foi derramada no coração do Caim desse jeito, mas ele continua sendo responsável pelos seus atos. E o texto mostra isso com muita propriedade. As várias oportunidades, as chances que Deus vai dando para esse moço, e ele duro. Sem dúvida alguma, é uma verdade que Gênesis 4 quer mostrar isso. Olha como o coração do ser humano é. Que veja, é no comecinho da humanidade. É no comecinho da humanidade. Todo ser humano tem esse espírito de Caim. Eu e você tínhamos esse espírito, irmãos. Por que a gente não tem? Pela única e exclusiva misericórdia e graça de Deus. Aleluia. Se nós desviarmos os olhos, a gente cai. Todo ser humano tem esse potencial de cair dentro do coração. É a graça que nos faz diferentes. Então, essa é a história que o Gênesis está contando de outro jeito, não com essa precisão teológica do Paulo, mas é essa história. O texto continua e diz que Eva dá uma resposta. Que resposta? A Eva começa a orar a Deus, pedindo um outro filho, no lugar de Abel. O que significa isso? A Eva orar a Deus pedindo um outro filho.
no lugar do assassinado Abel. É mais do que um filho, é mais do que de um lance maternal, é mais do que uma dor de uma mãe, o que já seria compreensível, não é? Uma mãe que perde um filho e pedir a Deus um filho para que ela seja novamente consolada com um outro filho, porque veja, ela está aqui no momento em que ela perdeu os 2 filhos. Concorda comigo? Concorda com a narrativa? O mais velho dela, o primogênito dela, rompe com Deus, rompe com ela, rompe com tudo. Ela perdeu os 2. Então ela começa a buscar a Deus. Deus, me dá um outro filho. E Deus ouve. E Deus dá a ela um filho e ela chama esse menino de Sete. Deus me abençoou com um filho no lugar de Abel. E Sete gera Enos. Quem foi esse Enos? Esse Enos, diz o texto, no capítulo, está meio difícil aqui, né, irmãos? Não está saindo essa barrinha minha aqui, eu não sei como é que tira. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que lindo. Então, no mesmo capítulo 4, é o último versículo, se não me engano, verifiquem aí se é o último versículo do capítulo 4. Se não for o último, é quase o último. É o último, né? O 26. Então, aleluia. Então, olha que interessante. O capítulo 4 de Gênesis começa com a invocação a Deus, por meio do sacrifício dos 2 meninos, o Abel e o Caim, e termina com Enos invocando o nome do Senhor. Que coisa linda. A presença do Senhor, o Deus no dia a dia é restaurado em Enos. Que coisa maravilhosa. É só depois disso, de estarmos na presença de Deus, é que Deus nos dá uma missão. Porque só depois disso que Deus vai levantar Noé para salvar a geração por meio do dilúvio. Lembram lá? Capítulo 6 de Gênesis. Finalzinho do capítulo 6, o Noé entra em cena. Mas antes disso vem Enos, invocando o nome do Senhor. Eu contei-lhes essa história resumida, não foi bem resumida, né? A gente até trabalhou bastante detalhes aqui, para dizer para vocês a importância da gente andar na presença do Senhor. Para fazer esse contraste de que tem vida longe de Deus. Deus é tão maravilhoso que ele não é exclusivista no sentido da graça comum. Ele ainda permite os seres humanos trabalharem, viverem, respirarem o mesmo ar que os salvos, os eleitos, os salvos pela graça respiram. O sol brilha para todo mundo, a chuva cai em todas as plantações, a inteligência vem sobre todos. É possível ser um artífice, é possível ser um fazendeiro de sucesso, é possível ser um industriário, um dono de indústrias, é possível vencer na vida sem Deus. Mas é impossível viver uma vida relevante, ter os dias contados, ter significado na vida, longe da presença do Senhor. E era a noção disso, né, pastor? Nós temos Deus que controla tudo e temos nossos dias. Exatamente, até isso nós temos. Os nossos dias todos estão contados pelo Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, versículo 15. Que texto, gente. Por quê? Porque Deus presta atenção nesses homens e mulheres que invocam o seu nome, que estão na presença dele. Então, que diferença Deus faz na segunda-feira? Toda a diferença. Deus quer fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Irmão, irmã, se você não puder guardar nada do que nós pensamos hoje, que essa história de Gênesis 4 seja encravada no seu coração. Invoque o Senhor, esteja na presença dele. Isso é mais importante do que a sua tarefa, do que a sua missão, do que o seu trabalho. É muito mais. Veja,
O seu trabalho é relevante, o seu trabalho é importante. Deus nos criou para isso, para expressarmos a sua glória por meio do nosso trabalho. Mas não adianta você trabalhar, produzir, fazer, se preocupar, se o seu coração está longe da presença do Senhor. Essa era a perspectiva, esse era o ponto de vista dos reformadores. Lutero, Calvino, John Knox, os homens e mulheres que Deus levantou nesse período, eles que nos ensinaram isso. Eu só estou dizendo isso hoje para vocês. Eu só consegui fazer essa leitura aqui de Gênesis 4, não foi porque eu tive essa ideia, não, irmãos. Isso aqui não veio de mim, não. Eu aprendi com eles, eu aprendi com outro pastor, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro, até chegar nesses homens aqui, ó. E antes desses homens aqui, outros homens, porque também não foram os primeiros pioneiros no sentido assim, foram aqueles que Deus levantou para aquele momento. Mas essa teologia, esse ensino, isso é Bíblia. Isso é Bíblia, esse ensino já havia na igreja, foi resgatado. É por isso que a reforma continua e continuará sendo importante. Nós não podemos esquecer disso. Sim, Natal? Então, a gente vê muito aqui, porque não tem enxergo muito, que é uma manifestação da graça de Deus. Os dois pontos aqui, né? Sim. Caim e Abel, né? Sim. Caim e Abel. A gente está vendo aqui o trabalho de um, o trabalho do outro. Sim. Né? Um sendo autônomo. Autônomo que quer ele mesmo tomando a decisão por ele. Interessante, Natal. Entendeu? Aí o outro não. O outro, a decisão do outro já vem do alto. Submisso, já vem do alto. que lindo, Natal. E uma coisa interessante aqui que ele falou. Maravilhoso, irmão. Do texto aqui que Eva concebeu teve outro filho. No primeiro, olha o que ela fala aqui em capítulo 4, olha como que é citado na Bíblia. Cobiçou o homem com ela, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, ao que ele disse, adquiriu o varão por auxílio do Senhor. Olha aí. Aqui é auxílio. Isso. Agora, olha o segundo. Tornou Adão para habitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Sete. Não é esse, né? É isso mesmo, 26. É isso? Porque disse ela, olha, diferente que ela disse, Deus me concedeu. Lá Deus é coadjuvante, auxiliador. Aqui não, aqui foi ele que concedeu. Interessante. Né? Daí a gente já vê a diferença de um e de outro, né? Um é o homem fazendo. É isso. O outro é Deus fazendo. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Essas nuances são preciosas na palavra. Preciosas. Muito lindo, hein? Muito lindo. Eu ia dizer para vocês o seguinte, eu estou muito, assim, preocupado com a nossa geração, no aspecto do trabalho. Muito preocupado. A nossa geração é a geração que mais trabalha. O número de horas. Os workaholics, aqueles homens e mulheres que se entregam no trabalho de uma maneira tão intensa que eles não conseguem medir, eles não conseguem parar, eles não conseguem dosar, eles não conseguem mais trabalhar 6 dias e descansar 1, porque até mesmo no descanso eles arrumam um outro trabalho, uma outra. Eu dei uma aula nesses dias atrás, no curso de ética, eu falei sobre o sábado, e eu trouxe ali uma estatística que eu fiquei estarrecido. As grandes empresas, Google, Microsoft, porque hoje o trabalho é meio assim, né? Hoje o trabalho parece que não é mais tão manual como era antigamente, no mundo bíblico, por exemplo. Hoje o trabalho é mais criativo, é mais intelectual. Ok. Ninguém condena isso, não. Aliás, isso tudo é dádiva de Deus. Deus não é criativo? Deus não é inteligente, sábio, maravilhoso? Dividiu isso conosco. Nós somos imagem e semelhança dele.
O problema é que essas indústrias, elas estão sugando os profissionais de um jeito, cara, de uma maneira que está sendo muito cruel, doentio com o ser humano. Então, é comum hoje casos de burnout. Burnout é aquele esgotamento mental, aquela estafa. Porque você está no trabalho, você está trabalhando. Você está em casa, você está com o trabalho dentro de você. Você leva trabalho para casa para fazer, para terminar. Você não tem mais essa distinção. A pandemia agravou isso, minha irmã. Agudou isso de um jeito, de maneira aguda, de um tanto. Então, eu estou preocupado com a nossa geração nesse aspecto do trabalho. As empresas, então, estão querendo fazer o seguinte, uma lá fez o seguinte, lá no Japão, a Microsoft do Japão fez o seguinte, nós vamos ter a nossa semana de trabalho, vai ser 4 dias. E vão descansar 3. Nós vamos trabalhar até quinta-feira. Sexta, sábado e domingo é descanso. Você olha assim, não parece legal? Não parece bom? Puxa, trabalhar segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, folgar, parece legal. Você acha mesmo que esses caras vão perder produção intelectual? Você acha mesmo que eles vão querer? Porque uma redução de jornada, qual que é a lógica? Vai diminuir a produção. Você acha mesmo que eles querem diminuir a produção? Eles vão aumentar a carga horária nesses 4 dias, de modo que você vai ficar, cara, vegetando esses 3 dias. Não é isso que a palavra de Deus diz. Trabalha 6. Dosa isso durante. É assim que eu leio, sabe? Trabalha 6, dosa isso em 6 dias. Distribui essa carga horária em 6 dias. E descansa 1. Não é necessário descansar 3, 4. A Bíblia diz que é necessário descansar 1. Por quê? Porque se você descansa em Deus, na presença de Deus, Deus refaz eu e você, as nossas energias, em 1 dia. Aos seus amados ele dá enquanto dorme, Merari. É exatamente isso. Olha como a lógica da... Então, você olha assim para a empresa e fala, uau, dá vontade de ficar em pé e bater palma. Que legal, estão pensando no trabalhador. Estão pensando no trabalhador, coisa nenhuma. Cuidado que isso pode ser uma cilada. Porque o verdadeiro descanso e o verdadeiro trabalho estão na presença do Senhor. Se você anda na presença de Deus, o que você faz em 6 dias, Deus multiplica por 1000. E o que você faz naquele dia de descanso, Deus multiplica por 1.000.000. Aquele descanso genuíno. Tem pessoas que dizem assim para mim, pastor, estou cansado, tive uma semana muito cansada, por isso que eu não fui à igreja, viu? Por isso que eu não fui no culto, não fui na ED, estou descansando. Ô irmão, ô irmã, deixa eu dizer um negócio para você. Você quer experimentar o verdadeiro descanso? Nunca perca um culto a Deus. Nunca perca um culto a Deus. Ô pastor, mas isso aí é assim, literalmente, irmão, vai por mim. É claro, eu não quero ser aqui, né? Você está fora, você está viajando, você está na estrada, você está em outro lugar, não é isso. Entendam? Eu digo assim, não se acostume com isso. De achar que o que a gente faz como comunidade, o culto que a gente apresenta a Deus, ele não é revigorador para a alma, ele não é descanso. Porque ele é sim. Ele é descanso sim. É aí que a gente renova as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. E isso é refletido no nosso trabalho. Sim, pastor, nós temos uma experiência na nossa casa. O Wesley começou a trabalhar como Uber, porque trabalhava como filho. Sei. Para trabalhar em total, ele trabalhou 11 anos em Mato Grosso. Sei. E quando chegou aqui, ele passou 2 anos procurando trabalho na casa. Sei. Então, resolveu ser Uber. Primeiro que ele teve que aprender a mexer na computadora.
mas foi firme. Sei. Deus deu toda a orientação e ele fez coisas maravilhosas que ninguém pensou em aprender. Mas, segunda vez, a quarta, quinta, sexta, sábado, e domingo surgiu oportunidades. Gente, não dá nada. O mundo não para. E aí, ele pegou e falou: não, eu não vou aceitar mais nada do Senhor. Aí chegamos à conclusão que até sábado também, porque principalmente a idade cristã, não adianta ele ficar trabalhando todos os dias. É demais, o corpo não aguenta. Tá. E Deus tem trazido da mesma forma, até mais, ele tem abençoado até mais. Aleluia. Trabalha de segunda a sexta, Aleluia. sábado, domingo, Aleluia. é cristão só no domingo? Não. Todos os dias, mas eu acho que nós temos que dosar. Exatamente. Exatamente. Provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. A palavra de Deus precisa ser provada por nós. Provada. Então, existe um jeito de trabalhar para a glória de Deus. Existe uma maneira de descansar para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Então, Deus faz, sim, toda a diferença na nossa vida. Eu quero terminar encorajando eu e você para que andemos na presença do Senhor e tudo que viermos fazer seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Termino com as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que diz: vós sois a luz do mundo. Alguém tem aí para mim? Abre para mim aí, Natal. Mateus 5, 14. Leia para mim aí em alto e bom som, até o versículo 16, essa porção, e a gente encerra com uma oração. Mateus 5, 14 a 16. Pode tirar um pouquinho a máscara, Natal, para ficar bem audível, os nossos irmãos entenderem aqui também do online. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia. Até aí. Até aí. Muito obrigado. Nós somos a luz do mundo. Que a nossa luz, que é reflexo da luz que recebemos de Jesus. Nós não somos luz em nós mesmos. Nós recebemos a luz de Cristo e refletimos. Nós somos como a lua. Manja a lua? A lua não tem luz própria. A lua ilumina a noite com a luz que ela recebe do sol. E ela reflete. Assim somos nós. Nós refletimos a luz de Cristo. Que o nosso trabalho lá na empresa, lá em casa, que sejamos assim também. Que a luz de Cristo seja vista em nós. E que os homens e mulheres que nos cercam, lá no trabalho, lá na feira, lá na família, vendo essa luz de Cristo, glorifiquem a Deus pela nossa vida. Mas só podemos ter o nosso rosto iluminado se nós vivermos a experiência de Moisés, ou a experiência que o Espírito Santo nos dá, em doses muito maiores, que o Moisés viveu de uma maneira assim, fracionária. Lembra daquela experiência? Que ele teve aquela experiência com Deus no monte, e o rosto dele brilhava. E o povo viu aquilo e, uau, esse homem viu Deus. As pessoas ficaram impressionadas. Teve um lance lá, até que ele começou a cobrir aquilo, né? Que o brilho começava a desvanecer. Por quê? Porque estava na antiga aliança. Na antiga aliança, você tinha que estar mesmo toda hora repondo aquilo. Agora, na nova aliança, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, esse brilho não desvanece mais. Nós não precisamos cobrir mais o rosto, nos ensina o apóstolo Paulo. Que quem anda na presença de Deus tem o rosto iluminado sempre. E as pessoas notam. Lá no seu trabalho, as pessoas notam, elas vêm falar com você, escuta, o que você tem, cara? Que alegria é essa? Que sabedoria é essa? Que zelo é esse? Que habilidade é essa que você tem?
que eu não tenho? Qual é o segredo? Aí deu de bandeja para você falar qual é o segredo da sua vida. O segredo é Cristo Jesus, o meu Salvador. O segredo é o Espírito Santo, é o que eu recebo dele. Isso não é meu, natural meu, eu recebo de Deus. É isso, irmãos. Essa é a diferença que Deus faz nas segundas-feiras. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Que aula gostosa. Como a tua palavra é maravilhosa, Senhor, e ensina, instrui, edifica as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que estão aqui no presencial, que estão, ó Deus, acompanhando online, que vão assistir essa aula depois. Edifica, abençoa, construa, ó Deus, um altar no coraçãozinho de cada um deles. Senhor, nós queremos renovar o nosso compromisso de invocar o nome do Senhor, de estar na tua presença sempre. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor habita dentro de nós. O Senhor não sai de nós. Nós carregamos o Senhor para todos os lugares. Dá-nos e aviva essa consciência em nós. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, o nosso descanso, para que tudo o que fizermos seja para a glória do teu nome, seja para o louvor da tua glória, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Glorifica o teu nome, Senhor, através das nossas vidas. É assim que nós oramos. Muito obrigado por esse curso tão importante, tão relevante sobre a reforma protestante. Obrigado pelos professores que por aqui passaram, pelos alunos. Obrigado, Senhor, pela tua graça. E, ó Deus, prepara esse novo curso que teremos no dia 9 de janeiro, que seja mais uma vez, ó Deus, um curso abençoador para a vida de todo o teu povo. É assim que nós oramos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados nós oramos. Amém, amém e amém. Aleluia.